Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Todos os dias, às 8 horas, eu estou aqui com você, falando sobre Umbanda. O assunto de hoje são as últimas declarações. A gente está no dia 16 de 5 de 2018. Nos últimos dias, o padre Fábio de Mello fez um discurso, falou para uma plateia grande, uma plateia católica, sobre o amor e despertou o ódio entre os praticantes das religiões afro-brasileiras, como por exemplo a Umbanda, e também frente aos pastores evangélicos. Os pastores evangélicos eu deixo que a própria igreja evangélica, suas vertentes, suas manifestações, suas ramificações, falem sobre aquilo que entenderam de forma negativa. Eu vou falar aquilo que não gostei sobre o discurso, sem entrar em mimimi, em coisas desse sentido. De forma objetiva, direta, o que ocasionou toda essa revolta sobre o que foi dito por Padre Fábio de Mello. Em essência, Padre Fábio de Mello não falou nada estritamente errado. Em essência, porém, aquilo que ele disse foi totalmente errado. Vamos dar uma olhada melhor nisso daí. Eu gravo ao vivo, tá? Então não tem corte. Se você nunca entrou lá aqui no meu canal para ver algum vídeo, as falhas elas não são cortadas, não tem jump cut, não tem nada. A gente fala direto. A gente não, eu falo direto. Ele disse o seguinte: em essência, não tenha medo de nada. Não tenha medo de maldade alguma. Não tenha medo de nada porque você tem o amor de Deus dentro de você. A única autoridade a lhe conceder todas as bênçãos é Deus e o seu amor. E o seu amor, se você tem Deus dentro de você, e se você tem o amor de Deus dentro de si, e você o acolhe dentro do seu coração, você não precisa temer nada. Você não precisa temer ninguém. Você não precisa temer nenhum mal, de nenhum lugar, pois esse amor de Deus sempre lhe protegerá. Foi isso que ele disse. Deus que dá autoridade às pessoas, Deus que faz as coisas, Deus que opera milagres, Deus que faz tudo. Isso é verdade. Eu, por exemplo, como umbandista, se um despacho contra o meu terreiro é colocado na frente do meu terreiro ou na frente da minha casa, eu não vou temer isso, pois tenho as minhas proteções, tenho a luz de Deus, acredito em Jesus Cristo, pois sou de Umbanda, a Umbanda possui a crença em Jesus Cristo e em um único Deus, chamado de Zambi, ou Lorum, ou Tupã, depende da vertente ali praticada, ou simplesmente Deus, e assim existe um ritual específico para quebrar aquela demanda, quebrar aquele despacho ou oferenda que ali foi colocada para o meu mal, para o mal da minha comunidade, e ali eu irei agir. Em essência, não temo, porque tenho a bênção e o axé dos orixás, a proteção de Deus e o amor de Jesus Cristo também, pois sou de Umbanda. Mas, obviamente, Padre Fábio de Mello usou um discurso totalmente errado. Ele colocou na palavra macumba na frente da sua casa, sabendo que isso poderia ocasionar, porque Fábio de Mello, uma coisa que ele não é bobo. Ele é muito honesto, sincero, até mesmo revolucionário em algumas coisas, mas bobo ele nunca foi. Conhecedor daquilo que disse, ele é sim, senhor. Porque ele escreveu esse discurso, não saiu do coração, ele sabia o que estava falando. Ele ensaiou aquele discurso, não foi ao acaso. Logo, ele sabia o que estava dizendo. Incluiu o termo macumba, englobando todas as pessoas que estão dentro de religiões afro-brasileiras. Não disse isso claramente, mas óbvio que englobou, e ele sabia que isso seria absorvido por todos nós. Se você encontrar uma galinha preta na frente da sua casa, ora, quando você pensa, quando eu entrei mais de uma década atrás na Umbanda, foi bastante... Na Umbanda, eu pensava que um umbandista ia para encruzilhada matar galinha. E isso não acontece. As pessoas que estão ali escutando o Padre Fábio de Mello
pensam como eu pensava. E assim, quando alguém fala, olha, eu sou de Umbanda, você que entrega galinha, eu não tenho medo de você não, viu? Eu tenho Jesus e o amor no meu coração. Falou, por que você está falando isso? O padre Fábio de Mello falou que você faz macumba e põe galinha preta na frente da casa das pessoas. Ele não disse isso. Ele não pensou isso. Mas deu a entender que sim. Que eu tenho que temer o católico, porque ele tem o amor de Jesus Cristo em seu coração, de Deus em seu coração e tudo mais. Não. Não viaja. Eu também tenho o amor de Deus no meu coração. Eu nunca vou entregar. Por que você acha que eu faço isso que você disse? Por que você acha que eu sou de macumba? O que você está falando? Oferendas, processos magísticos, tudo aquilo que é feito para os orixás e entidades espirituais, não tem nada a ver com o que você está pensando. Esse é o grande problema. A mensagem, nobre. A forma como a mensagem foi transmitida, péssima. Execução, 0% de efetividade. Gerou visualização e discussão. O resto só gerou as desculpas que já foram dadas pela Igreja Católica sobre essas declarações. Mas você pode notar por um outro ponto também. Dentro aqui da nossa abertura, no final da abertura do nosso canal, que você acabou de escutar, bate palma e abre a boca, macumbeiro. É um termo que dentro da Umbanda e dentro das religiões afro-brasileiras é dito. É normal você estar, por exemplo, cultuando uma Iemanjá na praia, aí você fala com alguém, falou, macumbeiro, vai trabalhar, sai daí, um irmão de santo, vai trabalhar, vai fazer aí o que você tem que fazer, sai da praia, eu, seu macumbeiro, para de macumbar aí. A gente dá risada e brinca nesse sentido, não de forma pejorativa, é uma grande brincadeira, mas se alguém de fora, que não é um bandista, se chegar um padre e fala assim, ô macumbeiro, sai daí, vai trabalhar, falou, você é louco, você não me conhece, o que você está falando? Como assim tu me ofende desse jeito? Poxa, mas o seu amigo ali, o seu irmão de santo acabou de chamar de macumbeiro, você não. Ele sabe o que ele está falando, ele está fazendo uma brincadeira, eu sei que ele fez uma brincadeira, eu entendi o contexto. Você não está entendendo contexto nenhum, você está realmente me ofendendo. E isso dentro da comunidade, de outras comunidades também. Dentro de outros grupos também existe essa mesma situação. Termos que são feitos, ditos e reproduzidos dentro dessas comunidades mais, como é a Umbanda, como são as religiões afro-brasileiras, oprimidas pelo restante das religiões, ou até mesmo oprimida pelo resto da sociedade, possui termos que só dentro destas comunidades, dentro desses grupos, podem ser ditos, senão é até mesmo, e muitas vezes, cadeia por discriminação. Logo, não é a essência do que foi dito, e sim, como foi dito, e não pelas palavras, mas a forma. Porque, eu repito, Padre Fábio de Mello não é bobo. Sabia o que estava falando. Também nós temos que levar em consideração, quando vi aquele vídeo, que alguma coisa anterior àquilo existiu. A gente trabalha com rede social, né? Parece... Nós trabalhamos com o discurso dentro do Facebook, do Instagram, do YouTube. Eu estou aqui desde 2014 falando todo dia sobre Umbanda. Eu sei como são as respostas das pessoas sobre qualquer tipo de assunto. E como humano, vejo 100 comentários positivos, ótimo. Um comentário negativo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Trabalhando tudo isso. Muitas vezes, isso já veio como uma via de acesso para retrucar algo, e isso é péssimo. Nunca deve ser feito dessa forma. A gente tem que absorver aquilo que é bom. São considerações minhas, não estou dizendo que existiu, mas dá para entender vendo o vídeo que alguma coisa anterior a isso tem. E por fim, levando sempre em consideração, eu gosto do Padre Fábio de Mello. Eu gosto do que ele diz. Eu gosto do Padre Marcelo Rossi também. Eu também gosto do que ele diz. E nós somos humanos. O Padre Fábio de Mello é humano e erra. Já assumiu o seu erro sem problema algum. Eu já errei muitas vezes também. Em um dos vídeos eu coloquei autismo religioso. Pensando assim, autismo, a pessoa que está dentro do seu próprio terreiro não olha para o mundo exterior e fica ali no seu mundinho e assim não consegue se
relacionar autismo, né? Autismo, me achei genial quando falei. Coloquei lá no título. Eu não conhecia o espectro do autismo. Todos os, não é grau, mas todo o espectro que o autismo possui que as pessoas podem manifestar. Eu já estou falando bobeira de medicina, né? Eu nem conheço. Mas eu vi que foi um tremendo erro. Entrei, troquei o título, troquei a capa, desculpe a todos, corrigi o erro e segui. É humildade, é saber reconhecer o erro e não repetir. E é isso que todos nós estamos fazendo nessa encarnação. Aprendendo, 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 sempre aprendendo. Falei por 11 minutos sobre as minhas considerações sobre o discurso do Padre Fábio de Mello. Deixo um grande abraço a todos vocês. Se quiser mandar alguma pergunta ou comentário, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você quiser falar diretamente pelo WhatsApp, 13 99210 0248. Se você quiser estudar Umbanda, assine Adérito Serafim Simões. Adérito Serafim Simões é o meu nome. Assina aderitosimões.com.br e tem acesso a todo o conteúdo por R$ 25,90. Não é obrigatório. Umbanda estuda só quem tem o desejo de estudar. Um grande abraço, até amanhã às 8 horas e tchau.